Fala pessoal, estamos de volta! Oi, gente! E aí, nosso terceiro episódio. Uhul! Que legal a gente poder dar continuidade. Tem dado trabalho fazer esse podcast, mas tem valido muito a pena a gente poder alcançar pessoas. Uma, duas pessoas, cara, pra gente já é um prêmio, porque a gente sabe que a palavra nunca volta vazia. Sim. E a nossa intenção realmente é essa. Mais uma vez a gente quer falar, cara, esse podcast é sobre Jesus, que a gente não é dono da razão, que a gente respeita a sua história, né? Verdade. E cada um tem a sua história. Sim. É importante a gente dizer isso porque nesse mundo de internet hoje parece muito que a pessoa que está falando é dona, detentora de toda a razão. E não é esse o caso aqui. A gente sabe que você tem a sua história, a gente respeita muito isso. Antes de tudo também a gente quer te pedir, cara, deixa um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Isso, se você puder seguir a gente aí no Spotify, vai ser bom demais, pessoal. Verdade. Gente, o tema de hoje é sobre relacionamentos tóxicos, né? Verdade. Abusivos ou não, depende enfim, da forma que você queira interpretar. Isso, então o tema é sobre relacionamento tóxico e eu acho que é um tema bem interessante, né? Porque... Sim, acho que todo mundo tem alguma vivência ou não, assim, pelo menos assim, não de ser a sua própria vivência, mas de outra pessoa, né, próxima. Já né? viu algo, ou já sabe, soube de algo, e não necessariamente precisa ser dentro do casamento ou de um namoro, pode ser até mesmo de uma amizade, pessoal. Pode ser familiar também. Sim. Então, existem vários tipos de relacionamentos tóxicos. Né? Exato. A gente entrou num consenso aqui e realmente... Às vezes é visível ou não esse tipo de relacionamento. É visível, mas nem sempre, né? A gente queria deixar isso frisado. Isso, bem frisado, que nem sempre isso é visível. Às vezes tem alguém aí que você conhece e está passando por essa situação. Uhum. E, cara, a gente precisa falar sobre isso e alertar as pessoas, né? Às vezes você tá passando por isso, às vezes você é o tóxico, né? Também você não sabe. Caramba. E aí é bom você refletir sobre isso, como é que você tá sendo no teu relacionamento, né? É verdade, cara. Eu quero deixar aqui 1 Pedro 3,8 pra gente começar aqui. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Ou seja, Pedro nos adverte aqui na sua primeira carta que a gente precisa ter o mesmo modo de pensar e de sentir. Ou seja, ele está sendo bem específico, né? Porque as nossas ações vêm do nosso modo de pensar, mas os nossos sentimentos às vezes são involuntários. E Pedro está dizendo aqui, cara, vocês precisam pensar e sentirem também juntos. É óbvio que isso não é possível a todo tempo, a gente é ser humano, uma hora ou outra a gente vai errar, mas a gente precisa pedir ao Espírito Santo de Deus para que isso aconteça na nossa vida, né? Que a gente ame uns aos outros. Aqui Pedro está replicando o que Jesus falou, um novo mandamento vos dou, né? Ame uns aos outros assim como eu vos amei. E Pedro vai dizer, cara, sejam educados, sejam humildes uns com os outros. Verdade. E aí a gente começa o nosso podcast aqui sobre relacionamento tóxico. Mas ainda sobre esse versículo, sobre o modo de pensar, eu penso que você estar alinhado com a pessoa, tipo, no mesmo propósito, sabe? Sim. Porque às vezes você vai ter divergência de pensamento. Com certeza. Mas acho que é importante você ter alinhado seus princípios ao da outra pessoa, né? Então acho que é isso, é o básico, é você ser movido pela mesma coisa que a outra pessoa. E isso facilita muito, né? Sim, sim. Porque por mais que você discorde em alguma coisa ou outra, mas vocês têm o mesmo propósito. Então, vocês estão seguindo a mesma linha de raciocínio. Pelo menos eu acho assim, né? Eu interpreto dessa forma. Sim, eu concordo também. Aqui nesse texto eu vejo também que Pedro está falando, cara, no mesmo modo de pensar como servos uns dos outros, né? Como... verdade, não legal. Só amigos, mas, cara, como filhos de Deus. Legal. Acho que remete muito ao nosso podcast anterior, de você saber quem você é. Porque a partir do momento que todos sabem quem são, as coisas ficam muito mais equalizadas, né? Sim. Repetindo o podcast passado, eu sei que eu sou um filho de Deus, que Deus me ama. Esse amor, ele transborda para quem está do meu lado. Eu já disse sobre isso e repito. E eu sei que esse meu irmão, cara,
ele precisa de mim, então eu vou amá-lo de uma forma como Cristo o amou, né? Sim. O nosso pastor fala algo muito interessante, pessoal, é que quando Jesus fala, como eu vos amei, é porque ele sabia que a gente não era capaz de amar todo mundo, cara. Verdade. Então ele mesmo, o próprio Cristo, está nos dando essa capacidade de amar a todos como ele nos amou, ou seja, nele é capaz, a gente é capaz de fazer tudo isso, né? Só que, às vezes, as questões do dia a dia, a vida que você leva ou levou, sabe, o seu passado, não tem te deixado chegar a esse ponto. Ou alguém que você conheça que acaba sendo meio tóxico, cara, essa pessoa não consegue viver isso. Uhum. Acho que você não consegue enxergar, né, qual é a tua missão, então acho que isso dificulta muito, porque às vezes a Sim. pessoa te limita em diversos aspectos, né? E acho que você tinha algumas observações que você fez aí que eu acho que era importante de trazê-las. Pois gente, eu já tive experiência com algumas situações dessas, assim, bem íntimas mesmo, Próximas, bem bem próximas, eu sei. próximas. E eu vejo um padrão sobre relacionamentos dessa forma, e principalmente relacionamentos de marido e mulher, ou namoro, enfim, né? Eu vejo que começa tudo muito bem. Tudo no início são flores, tudo no início é muito lindo, mas de pouco a pouco as coisas vão mudando, né? Aquela imagem limpa que você tinha, como se o mar tivesse limpo ali, sem ondas, e de repente você jogasse uma pedra. E aquela onda que a pedra faz, ela começa a mostrar uma outra imagem daquilo que você tinha. Então, esse início é lindo, beleza, mas aí com o passar do tempo, as coisas começam a se revelar. As brigas passam a ser mais constantes, e com essas brigas... Nada pode ser mais belo do que falar com você. Que Meu isso, Deus, é o gente? relógio. Do nada, olha isso. Ainda tá querendo te namorar, te É dando mole? cantada. Que Ai, absurdo. cara, essa daí... Nossa, mãe. Caramba. Eu, hein? Mas voltando ao raciocínio, É. aquilo que era tudo muito bom, começa a dar errado, as brigas são mais constantes, a pessoa, pode ser homem ou mulher, começa a querer se impor no relacionamento, e aí quando isso acontece, aí eu volto no podcast passado, quem não sabe às vezes quem é em Cristo acaba se submetendo a uma relação super complicada. E, cara, a partir do momento que você se submete uma, duas vezes, para você conseguir dar a volta por cima é muito difícil. São feridas emocionais, acho que a Sim, pessoa causa uma dependência, né? sim, De você pensar que, cara, eu nunca não vou ser mais amada se essa pessoa me deixar, ou realmente eu não valho nada, porque se ele tá falando isso de mim, ou se ela tá sim. falando isso de mim, é porque realmente eu não tenho valor. Então, outra pessoa eu não vou conseguir. Então, é melhor eu ficar nesse relacionamento do que eu ficar sozinho. Então é complicado mesmo. A gente com certeza vocês já viram isso em algum filme, alguma coisa. Um cara que chega pra mulher e dá tipo, um carro, dá um anel caríssimo. E você, cara, só tem uma semana. E coloca umas expectativas altíssimas, né, na cabeça das pessoas. Mas aí mais pra frente você vai ver o cara super abusivo, você fala, gente, por que essa menina se separou desse cara que dava tudo pra ela? Mas Sim. você não sabe o que a pessoa tá vivendo dentro de casa, né? Você não sabe o inferno que às vezes a pessoa tá vivendo. E às vezes tem essa compensação financeira, essa compensação de outros lados, que o cara exalta a mulher na internet, dentro de Isso, casa ele, né, trata a mulher igual um lixo, isso. e vice-versa, né, gente? Que também existem os outros casos também, da mulher que também faz isso com o homem. Cara, eu vejo a internet, a gente está usando a internet agora como uma bênção, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, ela é muito perigosa, né? Tem que saber usar, isso. né? Porque sobre isso que a gente está falando hoje, relacionamento tóxico, a gente vê todo o tempo na internet. Vou dar um exemplo, pessoal, não vou citar nomes, mas, poxa, recentemente um atleta se separou, né? Eu acompanho esporte, se separou da esposa. Ele tinha um problema muito grave com a família, estava tendo um problema grave, e agora se separou recentemente. Mas no feed dele ali, Tudo cara, era ótimo. era tudo ótimo. Dias anteriormente, ele tinha desistido de uma etapa de um campeonato, mas a esposa postou falando um monte de coisa e se separaram logo após.
Agora Então, eu fiquei assim, curiosa. a gente não está aqui para julgar ninguém, a gente não sabe o que eles passam, o que passaram, né? Cada um sabe da sua vida. Mas, cara, a gente não pode se basear com Instagram, Uhum, com rede social alguma, gente. sim. Aquilo ali é uma maquiagem que a gente não sabe o que está por trás. E visando aqui o raciocínio, depois de que essas coisas acontecem, sabe? Essa pessoa ela acaba tomando meio que um comando, limites começam a ser adotados. Aí, talvez você se encontre nessa situação hoje. É, você está nessa posição do relacionamento em que a outra pessoa tomou o comando, você está limitado, e aí você começa a não ser mais quem você era. Você não consegue mais estar com seus amigos, você não consegue mais ir onde você ia, com as pessoas que você ia. Seus familiares começam a te ver diferente, você não é mais a mesma pessoa com eles. O seu modo de vestir, que às vezes não tinha nada demais, mas ele começa a ser diferente também, porque o cara ou a mulher que tomou o comando do relacionamento tá te inibindo, perdão, de uma forma que você não consegue mais se expressar. Uhum. E tá falando de coisas que você gostava, né? Não são aquelas mudanças, poxa, eu não tô mais realmente comendo hambúrguer, que agora eu só como sushi porque ela gosta, né? É, São ou esses tipos de é, mudanças, ou tô assim, praticando né? atividade física. Não, Não não é são isso. essas mudanças, são mudanças de que, cara, eu gostava de ir na casa dos meus pais, agora eu não vou mais porque eu não tenho tempo, porque meu tempo é todo para essa pessoa. Se eu for lá, a pessoa vai ficar chateada comigo, né? E a gente vai brigar e Isso. pronto. Esse tipo de mudança que a gente diz, de coisas essenciais e importantes para você, que fazem sentido para sua vida. Exato. E aí, cara, tomando com base na experiência, eu acho que uma das piores formas que esse relacionamento se revela no caso de um namoro ou casamento é quando depois de tudo isso, a pessoa que submete a isso começa a ser agredida. E quando eu digo agressão, não é só com palavra, com agressão física, perdão, mas é com palavras também. E, gente, a gente há de convir aqui que há palavras que machucam muito mais que um tapa, cara. Uhum. E esse é um estágio muito perigoso, sabe? Em um Sim. relacionamento. Tem até um versículo que fala isso, que é Provérbios 18:21, que fala que a vida tem poder para trazer a morte, ou a vida, ó, a língua tem o poder Isso. para trazer morte ou vida. Então, cara, é isso, né? Se você tá proferindo palavras de morte, você vai matando a pessoa por dentro, Exato. né? Você vai tirando toda aquela. Aí você vai encontrar a pessoa na rua e fala assim, gente, aquela pessoa era tão animada, tão feliz, o que está acontecendo? A pessoa está sendo completamente mortificada, a É. existência dela está sendo completamente abalada ali por causa da outra pessoa, né? Está sendo sugada, Sim. né? Não está É. não tá realmente tendo vida, porque ela chega em casa e ouve palavras absurdas e coisas horríveis, então ela vai realmente acreditando que ela é aquilo, ela vai ficando com a autoestima abalada, daqui a pouco ela deixa o emprego, ela deixa coisas que são Sim. legais para ela se desenvolver, porque a outra pessoa não tem autoestima suficiente para aguentar ver a outra trabalhando, crescendo, então ela quer minar aquilo, né, na vida da outra pessoa. Então é complicado, você É. precisa dar uma refletida sobre isso também. Se você está sendo assim, se você está vivendo isso, conversar, se for possível. Se não for Sim. possível, aí procurar uma outra forma, um outro meio de viver, Sim. porque não dá para ficar vivendo nesse tipo de relacionamento, né? Eu quero até estender aqui, me veio o coração aqui agora, sobre, gente, o que você tem dito dentro do seu lar, o que você tem dito no seu namoro, o que você tem dito no seu trabalho. E outra coisa, esses relacionamentos muitas vezes são estendidos para os filhos, cara. Sim. Eu não tenho pai, perdão, não tenho filho ainda, eu tenho um pai, tá? Esse podcast tá Meu ótimo, é cheio Deus. de... Tudo bem, vai cortar Gente, eu tenho um várias pai, partes tá aí, bom? ou Não vou vai, cortar não, vai assim vai pro ar. sim, Mas eu tenho um pai, tá, gente? Pai, me desculpa. Mas vamos voltar aqui. Meu Gente, eu não Deus. tenho um filho ainda, mas, cara, o que você tem dito pro seu filho dentro de casa, né? Sim. Às vezes são pais nervosos. Eu sei que cuidar de criança não é fácil, né? Ainda a gente não passou por isso, mas em breve a gente vai passar.
Mas, gente, a partir do momento em que eu tenho meu filho, que eu quero ter o filho, cara, vem o bônus e vem o ônus. Eu penso assim. Sim. Eu vou ter o dia muito feliz, mas vou ter o dia de estresse também. Sim, só que você tem a responsabilidade de ter uma vida ali sobre a tua gerência, né? Sim, sim. Então, aquilo que você vai falar vai ter vai ter uma reverberação no futuro daquela criança, sabe? Sim. Às vezes ele vai se auto-sabotar lá na frente porque ele ficou ouvindo coisas que ele era burro, que ele não podia, que ele... Exato. Então, isso vai refletindo, né, na mente daquela Exato. pessoa, né? Então, Exato. é preciso ver o que você está falando pro seu filho, pro seu esposo. Poxa, nossa, a comida é horrível, você não presta para nada. Nossa, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos botar a mão na consciência aí. Se você está fazendo São uma coisa exemplos- dessa, pensa direitinho, porque se a outra pessoa não tem responsabilidade de te curar dessa situação. Você precisa resolver seus problemas aí para realmente você estar num relacionamento inteiro, né? Você não precisa, a outra pessoa não é clínica de reabilitação para te consertar. Exato. Então, você tem que ter sua autorresponsabilidade e ver o que você está sendo, o que você está fazendo na sua vida. Eu acho que a gente chega num ponto já do podcast aí com um pouco mais de 12 minutos, que, cara, se você se enquadrou em alguma coisa que a gente falou aqui, cara, busca ajuda. Procura ajuda, procura A também gente não tá conselho aqui, bíblico a também, gente, mas... a gente tá aqui para ajudar você que está passando por essa situação e você que está produzindo essa situação. Cara, procura ajuda. Se você tem feito isso, você tem sido tóxico. E talvez alguém precise dizer isso para você. A gente está dizendo aqui nessa noite. Sim. Em amor em Cristo, sabe? Eu creio que eu estou sendo usado por Jesus aqui para falar, cara, você precisa mudar isso. Sim. Quando Jesus adverte, ele adverte em amor, e a gente está fazendo isso aqui nessa noite porque a gente não quer te ver sozinho, solitário. Sim. Porque às vezes é o que a pessoa tóxica passa, sabe? Ela fica de lado. Sim. E Deus não tem isso para você. Deus tem uma vida plena, cara. Ele quer você feliz, ele quer te ver, sabe? Cercado de pessoas, pessoas que te amam. Então, Mas cara... precisa escolher, né? Escolher se cuidar, escolher ver o que está acontecendo e pensar. Às vezes foi o que você passou na infância também, que você passou, você está reproduzindo. Você acha que essa é a forma de se comportar num relacionamento. Sim. Mas a gente está aqui para dizer que não é. Essa não é a forma de se relacionar de uma forma saudável. Esse não é o único, como eu vou dizer, o único caminho, né? Exato. Existem formas de você ser saudáveis e você precisa descobrir. Exato. Se você precisa de ajuda, faz terapia também, né? Além de outras coisas, de procurar aconselhamento pastoral, de buscar na Bíblia, porque é o que a gente acredita. Então, a gente acredita que está a solução ali para os nossos problemas, né? Terapia é a ferramenta também que ajuda a gente a muitas coisas, a descobrir muitas coisas sobre a gente, sobre os outros também, sobre entender que a gente não tem o poder de mudar ninguém, mas a gente pode mudar a gente mesmo, a gente pode melhorar a gente mesmo. Então, acho que a terapia está aí para isso, para a gente fazer o bom uso dela. Sim. Mas existe muita coisa na Bíblia que é ali que vai ser a tua direção, né? Muito bom. E agora entrando no último aspecto que eu falei, que, cara, quando entra a agressão, e principalmente física, aí já é outra aí, meu irmão, situação. Cara, se você tá ouvindo esse podcast e já praticou algo desse tipo e é cristão, eu sinto muito, você tem que nascer de novo, né? Agora eu falo, cara, no nome de Jesus, em exortação aqui, você precisa aceitar Jesus de novo, cara, porque eu vou ler alguns versículos aqui sobre o papel. Eu não vou dizer só do homem dentro do seu lar, no seu casamento, mas eu vou englobar você que também namora, você que é noivo, da importância que você vai ter e tem dentro do seu relacionamento, né? Colossenses 3,19 vai dizer assim: vocês maridos, amem as suas esposas e não as irriteis, não vos irriteis contra ela. Ah, não se irrita com a esposa, né? É difícil, eu sei que é difícil, gente. Dá um chute nele aqui por baixo, tá vendo? Mas, cara, Colossenses nos adverte, cara, pra gente não se irritar com elas. Efésios 5:25 vai dizer assim: vocês, maridos, amem as suas esposas, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Muito bem. Ou seja, Efésios tá dizendo que, cara, a gente tem um papel tão relevante quanto Cristo amou a igreja, né?
E como está sendo o seu papel no dia de hoje? Pois é. Será que você... Pois eu já encontrei um outro versículo aqui, meu amigo. Olha então, só, pode eu não ler, estava vai ler. nem procurando. O Senhor acabou de me mostrar aqui, ó. Vai Provérbio ler. 18, 22. O homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e Exato. recebe o favor do Senhor. Exato, Pois cara. fica aí a dica, meus amigos. E assim, a gente quer dizer algo que eu tô lendo muito, né? Vós maridos, vocês maridos. Mas, cara, Verdade, gente. isso é vice-versa, pessoal. Uhum. Eu vou ler então para as mulheres aqui também. Vocês, mulheres, amem os seus maridos. Oh, glória. Como Cristo amou a igreja. Porque, cara, se você amar o seu marido, você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, pessoal, é o amor mais profundo e mais puro que essa terra já viu. Verdade. Não existe mais precioso do que o amor de Jesus pela noiva dele, que é a igreja de Cristo na terra. Então a gente precisa se impregnar dessa palavra, tomar posse literalmente, e entender que ser homem da casa é muito mais que você chegar, achar que você manda, que você eu mantenho a casa. Cara, você não mantém nada. Quem mantém o seu lar é o Senhor. Verdade. Você, a sua força não é nada, cara. Uhum. Esse entendimento ele precisa ser claro dentro da sua cabeça, para você entender que dia após dia é o Senhor quem te sustenta. É Ele quem te dá força para acordar de madrugada ou à tarde, não importa como você trabalhe, para você chegar e colocar o alimento dentro do seu lar. Uhum. E às vezes também a mulher trabalha e o cara também não quer aceitar, né? Também tem isso Sim. também. Gente, isso é além de ser machismo, você está sendo tóxico. Sim. Porque, cara, em nome de Jesus, daqui a pouco a Vanessa vai estar ganhando 3 vezes mais que eu. E é isso que eu profetizo na vida dela. Gente, não existe é isso. É bênção você poder desfrutar do salário dos dois e vocês compartilharem e repartirem as dívidas. A gente vai falar depois num outro podcast sobre vida financeira. Mas, cara... que a gente também está aprendendo ainda, né? Que a gente ainda vai fazer 7 anos. Se você pensa assim, não pode ganhar mais que eu, meu irmão, abre a tua não mente, seja cara. Besta, meu amigo. Abre a sua mente, cara. 1 Timóteo 3:2 vai dizer assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Aqui, a carta a Timóteo está dizendo para quem tem um chamado, né, a ser bispo, a ser presbítero, diácono. Mas eu quero dizer que essa palavra é para todo homem que se diz homem de Deus, cara. Você tem que ser irrepreensível, marido de uma mulher só, vigilante, sério, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Ou seja, cara, a Bíblia ela tá cheia de exemplos para que nós sejamos felizes, cara. Sim. Basta a gente querer, verdade, né? Verdade. Como é que tá o teu relacionamento no sentido de você ter ciúme? Você consegue deixar outra pessoa fazer as outras coisas que ela precisa fazer? Você consegue, né, aturar que a pessoa tenha... Aturar, vou dizer, vai ser ruim nessa palavra, mas você consegue entender que a outra pessoa tem amizades e tem outras relações que não são só com você? Como é que tá isso na sua vida, né? A gente tem séries que a gente vê várias coisas, mas aí já são bem exageradas. Tipo, Bom Dia, Verônica é uma série que eu nem indico para todo mundo porque tem uns gatilhos fortíssimos Essa também. série é muito forte. Mas ela é muito interessante. Se você aguenta, né, assistir, eu acho que é interessante. E o também é interessante. Desculpa te cortar, mas é porque essa série, ela é muito forte, tá, pessoal? Realmente. Muito, Mas ela tá acontecendo agora. Uhum. Em vários lares brasileiros, cara. Sim. Então, nossa. Eu acho que vale a pena para quem tem estrutura para assistir. Acho que vale a pena, vale como um sinal, sabe? Até para quem realmente está namorando, quem também não casou ainda. Tipo, observar, né? Observar os sinais e ver, cara, não, acho que de repente isso aqui não tá legal, a pessoa exagerou comigo. Sim. Você vai vendo se foi um comportamento que foi repetido. Vai observando, cara. E que o Espírito Santo seja o teu guia, como a gente falou nos outros podcasts, né? Exato. Esse ponto é aquilo que a gente conversou. Gente, tomem cuidado com revelação. É mesmo, verdade. Eu lembrei disso agora. Com certeza Deus está impulsionando a gente. Verdade. Pessoal, não é que a gente não acredite não, tá? Eu creio, Deus fala. Sim. Já tive muitas experiências de Deus, cara, usar alguém e acontecer exatamente, cara, ponto por ponto, vírgula por vírgula. Mas também, pessoal, existem muitas pessoas aí que estão querendo usar Deus, cara. Uhum. Então, assim, poxa, eu tô num relacionamento tóxico, tô sofrendo,
Cara, eu tô quase apanhando. Mas Deus falou pra eu Mas ficar Deus, nesse relacionamento. gente, toma cuidado, cara. Olha, não sei se você, acho que você consegue ver daí. Vou levantar. Cara, a maior revelação, gente, tá aqui, tá? E para você que tá no Spotify, é a palavra de Deus, é a Bíblia, cara. Ela é a sua bússola, é ela quem te guia, é ela quem vai te dizer, cara, ela vai te responder se esse relacionamento vai para frente ou não. Verdade. E às vezes você fica naquela, não, mas Deus falou que ele vai mudar, pessoal. Não, presta atenção, gente. Presta atenção, porque Às vezes não, ele não vai mudar, cara. Exatamente, mas também não é o seu papel de mudar ninguém, cara. Só Deus pode transformar outra Sim, pessoa. só o Espírito E se a Santo. pessoa quiser também, porque né, Deus não vai invadir o coração de ninguém, não vai arrombar porta nenhuma. A pessoa também tem que fazer uma escolha Sim, de querer ser transformada. Então, não entra nessa de ficar, não, vou ficar, vou permanecer. Cara, você nem sabe, você não conhece o coração da pessoa, você não sabe que a pessoa vai tomar atitude. A gente vê vários e vários casos na televisão, de várias coisas que acontecem. Pelo amor de Deus, preste atenção, para você não ser um caso aí de televisão, poxa, não tem necessidade disso. É só você. Eu sei que é difícil às vezes para a pessoa enxergar quando a pessoa está imersa nessa realidade. E às vezes já passou anos, já passaram anos, e aí você não sabe, né? Você nem consegue mais enxergar que você está dentro de um relacionamento que não é legal. Mas presta atenção nos sinais, sim, tenta perceber de que forma que a pessoa está lidando com você e perceber o que você merece também, sabe? Porque sim, é importante você ter isso na sua cabeça. Diga, não, cara, Deus tem coisa boa para mim. sim, Deus tem o melhor para mim. Então, a gente não está querendo aqui fazer alusão para todo mundo separar e achar não existe pessoa ideal, gente, mas existem relacionamentos saudáveis. É isso que a gente quer frisar mais uma vez. Né? Não existe perfeição. Perfeição não existe. exato. Mas existe ser saudável, existe respeitar o outro, existe Muito você bom. admirar o outro, existe você ajudar o outro, teu parceiro, nas dificuldades deles, nas limitações que eles têm. Enfim, é um Isso. ajudando o outro a crescer. Quando eu sempre tive assim algumas dificuldades em relação a mim mesma e coisas que trabalho na terapia aí, mas realmente de ter uma confiança, assim, Edu sempre me impulsionou muito nas coisas, sabe? Sempre me falou, não, vai, você consegue, você vai fazer. Esse lance do buquê, ele foi super sabe, cara, não, você gosta, você é boa nisso, vai, faz teu Instagram, começa. Se você não começar, enfim, ele sempre me incentivou muito nas coisas. Então, e assim, não é pressionar, tá, gente? É você incentivar a pessoa, porque também se você pressionar também não é legal. A pessoa às vezes não está pronta, então ela vai se frustrar e depois ela vai te culpar. Então, em tudo a gente vê Jesus, né? Agir com graça. Isso, Agir você com graça. incentiva, fala, olha, eu acho que você consegue. Se você quiser tentar, eu estou aqui, eu vou estar aqui para você. Entendeu? A gente tem dificuldades. Edu teve uma época que ele passou por uma dificuldade com relação à natação. Natação, nossa. Ele estava com um bloqueio nisso. E ela vice-versa, gente. Ela me ajudou muito. E respeitando o seu tempo também, né? Falando, me incentivando. Não, calma, você vai conseguir. Quando mas eu chegava derrotado da natação, caraca, hoje foi horrível. E hoje ele ama natação, né? Hoje, se deixar, ele fica nadando o dia todo. Melhorei muito, né? Era um bloqueio que ele tinha, né? Mas aí resolveu isso, graças a Deus, e também a terapia também, ele passou pela terapia bem rapidamente, mas já ajudou muita coisa também, Abriu muitos meus olhos. Abriu muitos olhos dele. Então, assim, é ajudar o seu parceiro, mas também não força o limite do outro. Também saiba respeitar também o tempo, né? Muito bom. Tem mais eu quero trazer uma palavra para você que está passando algum tipo de relacionamento tóxico, difícil. Talvez seja dentro da sua casa, dentro do seu namoro, dentro da sua amizade aí. Cara, Jesus vai falar, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar a barra de vocês, falando bem na nossa linguagem de hoje. Pessoal, o peso da lei é demais para você, sabe? Você viver sob esse jugo que te colocam, essas palavras que dizem que você é, que na verdade que você não é. Só que o peso da graça, ele é suave, cara. Verdade. Jesus ele vai falar que porque o meu jugo é suave, ou seja, o que eu penso sobre vocês, o entendimento que eu tenho sobre vocês é suave, e o meu fardo ele é leve. E Jesus ele vai provar isso quando ele encontra uma mulher no livro de João, né? Uma mulher samaritana,
uma mulher que vivia sob um jugo, por quê? Ela já teve mais de 5 maridos, ela era mulher, ela era samaritana. Samaritano e judeu não se falavam desde o tempo que a Babilônia invadiu Israel e os reinos foram divididos. Os judeus falavam que samaritanos eles tinham costumes babilônicos, um sincretismo religioso havia se instaurado ali dentro. Só que Jesus ele vai até aquela mulher. Eu acho interessante que antes de Jesus ir, ele vai falar com os discípulos, é necessário passar por Samaria. Ou seja, cara, Jesus teve necessidade de ir até a Samaria. Por quê? Porque ele sabia quem encontraria lá, naquele poço de Jacó. E quando Jesus chega ali, a primeira coisa que Jesus faz é o quê? Você vai ver na sua Bíblia aí, ele vai mandar os discípulos comprarem comida. Por quê? O encontro, pessoal, era a sós. Jesus não queria expor aquela mulher. Ele agia com graça. Ele queria dizer, cara, o encontro que eu tenho com você, ele vai ser só eu e você. Eu quero conversar com você sozinho. Porque eu vou expor coisas aqui sim da sua vida, mas você vai entender quem eu sou a partir desse momento e a água que eu vou te dar, você jamais vai ter sede. Então, gente, descansa no Senhor, o jugo dele é suave. Cara, se você está vivendo um relacionamento tóxico dessa forma, se já partiu para agressão, pessoal, ouve a voz de Deus, Deus te quer bem, cara. Ou mesmo antes da agressão, né? Que seja o teu limite aí, que você veja que não, cara, não. Realmente essa pessoa ela é tóxica, ela é abusiva, não vou ficar nesse relacionamento. Você tem direito de tomar a sua decisão, ser o protagonista da sua vida. Então, tome esse lugar, sabe? E, claro, Jesus vai te conduzir, mas você precisa tomar decisões, porque ele deu a gente o livre-arbítrio, né? Eu fico pensando, sabe, amor? Se Jesus morreu na cruz para me livrar da morte, do pecado, será que ele me colocaria num relacionamento tóxico porque ele tem isso pra minha vida? Não. A gente já falou isso no outro podcast, né? Que a gente não acredita que Deus escolhe ninguém pra gente. A gente acredita que a gente escolhe. Gente, então isso complementa, né? Isso pra mim é muito claro, sabe? Deus não tem essa vida de sofrer. Cada um carrega a sua cruz. Cara, você tá interpretando tudo errado, me desculpa, mas você precisa ler mais um pouco a palavra, porque Deus não tem isso para você, cara. Essa pessoa tá te machucando todos os dias. Deus pode mudar? Deus pode, cara. Sim. Mas se a pessoa não quer, eu repito a frase do Dr. Rodrigo Silva, pessoas não vão ser condenadas por culpa de Deus. Pessoas serão condenadas por recusar o perdão divino, cara. Se ele ou ela tá recusando o perdão divino todos os dias, não quer uma nova vida também, né? Gente, você já orou? Eu orei. Você já tentou ajudar? Já tentei. Cara, então... não tem como, gente. Tem coisas que não são negociáveis. Então, assim, pensa na tua vida, pensa no teu futuro, pensa nos seus filhos. E pense também em você. Se é o caso de você estar sendo tóxico, pensa direitinho. Vai fazer uma terapia, se cuida, sabe? Se trata primeiro para você poder estar bem para se envolver num relacionamento com outra pessoa. Sim. Ninguém é obrigado a ficar vivendo sendo massacrado, sendo machucado, gente. E o problema é casar sim. Exatamente. Tá, pessoal? A gente tá falando, cara, casar sim. É muito triste, né? Porque você se magoa, são pedaços ali que você vai... É claro, existe reconstrução depois de separação de casamento? Sim, gente, existe. Deus pode fazer, né? Deus pode reconstruir uma pessoa. Mas existem marcas que você não precisa passar. Então, assim, cicatriz você não precisa ter. Então, assim, preste atenção. Claro que a gente não tem como prever o futuro. Às vezes a pessoa mudou do nada e aí esperou o casamento para mostrar realmente quem ela era. Existem várias e várias situações. Mas não fica preso numa situação que te machuca, que não está te fazendo bem, que não está te levando para frente, que não está te ajudando, que está fazendo você perder o emprego, que está fazendo você... perder tua saúde, tua vida toda, né? Isso. Então, assim, preste atenção com quem você está se envolvendo, seja amizade, seja com namorado, e se já chegou no ponto de você ter casado, seja orientado, sabe? Peça orientação a Deus, faz terapia também, se for preciso, se for necessário. E pede aconselhamento pastoral, mas que seja um bom pastor, porque existem muitos pastores também por aí que falam muita besteira. É verdade. E a gente tem que sinalizar isso também. Pessoal, o sinal é aquele, tá? O seu líder tem que te fazer pensar. Sim. Se ele não te faz pensar, ler Bíblia, querer mais de palavra, a palavra genuína,
cara, tem alguma e coisa de errado. sobretudo o Espírito Santo no seu Sim, coração, né? exato. Ele que é o seu guia, seu pastor. Se ele for movido por Deus, ele vai ser a confirmação para isso, né? Exato. Mas, sobretudo, o Espírito Santo, a palavra, busca, ora e seja guiado por Deus nisso, nas suas decisões aí. Muito bom. Né? A gente já está chegando ao final, a gente está pra gente reduzindo. fazer mais curtinho, porque senão fica muito extenso para vocês a gente quer encerrar com 2 versículos, 1 Pedro 3,7, dizendo sobre o que os maridos têm de fazer, cara, realmente dentro do seu lar. A palavra diz tudo, vai dizer assim, igualmente vocês, maridos, coabitai com elas com entendimento, ou seja, com a sua esposa, e coabitar que realmente está falando de relação sexual, dando honra, né? Também. Isso, também, dando honra à mulher como vaso mais fraco. E esse vaso mais fraco aqui, pessoal, com certeza é da época, né? A gente hoje tem um entendimento um pouco mais avançado sobre o valor da mulher, mas na época... Vamos falar de delicadeza, isso, né? delicadeza, Vamos pensar nisso, exatamente. Porque, assim, senão... Para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, cara, homens, vamos lá, vamos querer, né? Igual a gente fala no quartel, vamos querer, porque a gente tem um papel muito importante dentro do nosso lar. E para terminar, 1 Timóteo 5,8, que vai dizer: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então, pessoal, cara, pesadíssimo. Se você não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, você está negando a sua fé. E quem está falando isso não é o Edu, não é a Vanise. Cara, quem está falando isso é a palavra. E a gente já disse isso, a gente acredita na inerrância da palavra de Deus. A gente acredita na palavra do Senhor de capa a capa. Ela é a voz do Senhor na nossa geração, na geração passada. E ela vai continuar falando para sempre, porque o reino dele é eterno. Beleza? Verdade, é isso. Muito bom, pessoal. Cara, obrigado pela sua companhia. Obrigada, a gente está diminuindo um pouco aí. Isso. E até o próximo podcast. Gente, mais uma vez, curta aí, compartilhe. É verdade, eu fiquei esperando aqui. Ative o sininho, porque a gente quer continuar e ajuda muito a gente. E bota também ideias, se vocês tiverem, do que vocês querem ouvir aí nos comentários e etc. Aí no nosso Instagram e tudo mais. É verdade. Tá, pessoal. É isso. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tô terminando igual o Jornal Nacional, né? Entendi.